Canal alimentar ou tubo digestório, que é a via por onde o alimento passa, e as glândulas anexas, que vão ser glândulas que servem para produzir sucos que digerem o alimento. Então, quando a gente estuda o digestório, a gente precisa entender a função dele, que é o quê? Digerir o alimento. O que é digerir? Quebrar o alimento até a menor parte. Então, o primeiro momento é isso. Segunda coisa, tem dois processos aí. Um processo de condução, que é onde o alimento passa, e o segundo processo que está acontecendo simultaneamente, que é o processo de quebra, através dos sucos digestórios. Então você vai ter sucos específicos que digerem o alimento, e esses sucos são produzidos por glândulas, que são as glândulas anexas. Tá bom? Então a gente segmenta dessa forma. Primeiro local que a gente vai falar é a região da boca. A gente pensa no sistema digestório, cavidade da boca, tá bom? Quem está para o lado de cá, tá certo? E em relação à boca, a gente tem a cavidade da boca em si, tem os dentes, tem a língua, cada um vai ter sua função essencial. Por exemplo, se a gente pensa na língua, a língua, além da nossa fala, né, permite que a gente consiga engolir o alimento, permite mistura do alimento, permite que a gente detecte os sabores. Onde está a língua? Aqui. Isso aqui é a língua. Tá bom? E os dentes vão servir para quê? Para cortar pedaço, amassar, triturar o alimento. Tudo bem? Isso tudo ainda vai se somar à função das primeiras glândulas que eu vou apresentar, que são as glândulas salivares. Vamos encontrar 3 glândulas salivares na região da boca. Tá bom? Então, olha só. Tá numerado aqui. Quero botar um adesivinho aqui em cima. Vamos ignorar esses adesivos e esses números, então. Essa aqui que a gente vê superficialmente, a região que vocês conheciam como bochecha, né? Que a gente não vai chamar mais dessa região. Eu posso associar essa região aqui como região lateral da cabeça. Posso falar que essa glândula está por cima de um músculo muito importante, que se chama masseter. É um músculo que fica aqui e ele é responsável por fechar a boca, fechar a mandíbula, né? Ele traz a mandíbula. Uma vez que ela está aberta, ele puxa ela para cima, permitindo a mastigação. Um dos músculos, né, que atua na mastigação. Glândula Salivar. mas ela vai ter um nome, parótida. Tá? Precisa escrever glândula salivar. A gente vai escrever glândula parótida, que é o nome dela. Então o nome dessa glândula aqui é glândula parótida. Tá certo? Segunda glândula salivar. Embaixo da língua, sublingual. Glândula sublingual, por baixo da língua. Terceira glândula, glândula submandibular. Elas ficam bem próximas, sublingual e a submandibular. Tá certo? A doença que se chama cachumba acomete glândula parótida, principalmente. Por isso que a pessoa fica com um inchaço aqui nessa região, né? Bochechudo. Tá bom? Antes que alguém pergunte, professor, é verdade que a cachumba pode descer? Não desce magicamente. É uma infecção. Tudo bem? Uma vez que é infecção, se não cuidado de forma adequada, ela pode ir para outras glândulas. Inclusive testículo e ovário, gerando... fazendo com que a pessoa possa ficar sem se reproduzir. Tá? Pode gerar infertilidade. Então, é verdade? Pode acontecer isso? Pode. Mas não é mágica, não é uma coisa mitológica. A cachumba não vai descer, né? Não é bruxaria. Não é bruxaria. Tá? O vírus pode se dispersar pelo seu corpo, a bactéria, e gerar um problema mais grave. Tá bom? Então, glândula parótida. Glândula sublingual, ó, tá embaixo da língua. Glândula submandibular, embaixo da mandíbula. A mandíbula tá aqui, ó, foi cortada e retirada. Tá certo? O pessoal que tá aí atrás conseguiu ver? Sublingual, submandibular.
E na lateral, acima dos músculos, glândula parótida. Tá certo? Qual a função dessas glândulas salivares? Produção de saliva. Elas produzem saliva. Essa é uma pergunta, né, professor, da prova? Oi? Fala aqui, ó. Você vai ter que saber quais são as três. Tá? Assim, a função delas é produzir a saliva. A saliva age de que forma? Primeiro, é o primeiro líquido digestivo alimentar. Tá? Então, quando você bota a comida na boca, na verdade você não precisa nem botar a comida na boca. Às vezes você sente o cheiro da comida ficando pronto, você pensa na comida, o que vai acontecer? A sua boca fica cheia de saliva, entendeu? Se tiver alguém que não lanchou aí, talvez falando agora a pessoa já vai ficar com fome, né? Vai salivar aí por conta disso, tá bom? Então, a produção da saliva, uma coisa interessante, ela não depende de um controle automático, ela funciona de forma... Perdão, não depende de um controle voluntário seu. Funciona de forma automática isso aí. Então, mesmo que você não queira, você vai salivar. Tá com fome, vai ficar com... Sentir um cheirinho de comida, vai ficar com água na boca. Você não vai controlar isso aí, não. É um processo automático do seu corpo. Tudo bem, gente? Uma vez que permite a nossa sobrevivência. Professor, acontece umas frescuras comigo, pra mim é frescura, mas... Assim, tô bastante tempo sem comer. Que nem agora. Acordei, tomei café, vim pra cá pra tomar café no intervalo lá. Eu boto alguma coisa na boca, dá tipo um choque. Quando eu vou começar a comer. Não sei. Frescura. Carece de investigar. Não é choque, é um modo de dizer, entendeu? Dá tipo Carece de investigar. Ver o que é isso que você Toda vez isso. Aí dá aquela parada e depois volta a comer igual maluco. Aí vai dar fome. Mas quer falar, mas isso não te impede de comer. Não me impede de comer, jamais. É só o primeiro contato. Quando tem ali o primeiro contato, dá tipo um choquezinho assim. Aí eu dou uma segurada e depois toda vez isso. Isso aí pode ter algo a ver com aquele negócio que você me falou mais cedo. Ah, é. Pode ter, Aham. Entendeu? Procurar saber. Pode ser alguma alteração do distúrbio Mas que não você me faz tem. mal, não faz nada não. Só dá Porque- esse choque inicial mesmo. Porque a glândula hipófise, que foi a glândula que você falou, né, que tem um probleminha, ela comanda a liberação de diversos hormônios no corpo humano. Tá bom? E aí pode ter alguma coisa a ver com isso. Entendeu? Mas foge do assunto aqui que a gente está falando. Gente, saliva liberada na boca, você tem dente que amassa a comida, você tritura a comida, você tem a língua que ajuda a misturar isso tudo, tá certo? E aí você vai para o segundo passo, que é o que? Engolir o alimento. Quando você engole, o alimento passa na faringe. Que faringe, professor? A mesma do sistema respiratório. Tá bom? O que acontece ali? Cartilagem epiglótica fecha a entrada da região da traqueia, fecha, o alimento escorrega pelo esôfago. Onde é que está o esôfago aqui nessa anatomia, né? Se eu fosse apontar ele aqui assim, né? Se aqui eu tenho a direção da traqueia e a cartilagem epiglótica estaria aqui, o esôfago está um pouquinho mais para trás aqui. E está posterior, tá bom? Ali tem uma peça cadáver que a gente consegue ver bem isso. E aqui embaixo a gente vai conseguir aqui visualizar na região do mediastino realmente o esôfago passando aqui. Deixa eu levantar o boneco um pouquinho. Chega pra cá. Número 9 aí, É. Então isso aqui é o esôfago. Ó. que bonito. Certo? Esôfago. Tá bom? Então o esôfago está passando aqui atrás, né? O esôfago é um tubo que não vai ter função de liberar nenhuma secreção, nenhum fluido digestório, tá certo? Ele é apenas um tubo alimentar que permite que o alimento deslize lá da região da faringe até esse órgão aqui que a gente vai chamar de estômago. Tá bom? Um alimento desliza nele, tá certo? O esôfago é formado de uma musculatura lisa especial. Então, quando você engole o alimento, o músculo liso, através do sistema nervoso, reconhece que tem alguma coisa ali, ele se relaxa, o alimento passa, e aí ele vai fechando de novo e o alimento vai descendo. Esse é um tubo digestivo, no caso? Seria o primeiro órgão do tubo digestivo. Mas quando a gente pensa em tubo digestivo, ele começa na boca. A boca é um canal que permite que o alimento entre no seu corpo.
Então não começa pelo esôfago, começa pela boca. Então eu fiz uma pergunta na prova. Quais são os canais que o alimento passa? Ou cite o trajeto do alimento no corpo humano. Vai começar do esôfago como? Tem boca na história aí, né? Boca, faringe. se você for pensar só em tubo, boca, faringe, esôfago. Nesse trajeto. Entendeu? Aí, olha só. Tirar aqui. Estômago. Estômago, ele já vai ter uma constituição um pouquinho diferente do esôfago, tá? Ele, na verdade, parece uma dilatação. É parecido com o esôfago, mas ele é dilatado. O estômago, ele vai ser um órgão que serve para digerir alguns tipos de proteína, tá bom? Então, dentro do estômago, eu tenho uma parede mais espessa, tá certo? E essa parede aqui, ela produz um ácido, tá certo? Você tem um ácido estomacal aqui dentro, tá? A junção desse ácido estomacal com o alimento que foi misturado com a saliva vai formar um líquido que a gente chama de quimo, tá bom? Então, o quimo seria a mistura do ácido estomacal, que é formado na maior parte por ácido clorídrico, tudo bem? E saliva com os alimentos que desceu, chegam aqui para ser digerido. Dependendo do tamanho do alimento e do que seja, pode demorar mais tempo ou não dentro do estômago, tá certo? Uma coisa, a título de curiosidade importante, né? O ácido clorídrico daqui é um ácido potente, então por isso a parede do estômago tem uma característica especial. Não fosse ela especial, isso seria corroído. Como é ela mesmo que produz esse ácido, tá bom? No caso, e a gastrite, quando dá gastrite? Então, aí pode-se ter alterações nos níveis bacterianos aqui do estômago. A gente tem bactérias, né, que mantém uma fisiologia adequada aqui dentro. Quando a pessoa tem alguma alteração no meio interno dessas bactérias, pode-se ter gastrite, tá bom? Isso pode evoluir para uma úlcera, que é uma ferida na parede do estômago, são coisas mais graves, tá certo? O estômago, gente, ele tem regiões específicas, tá? Ele tem 2 esfíncteres. O que vai ser um esfíncter? Vai ser um canal de músculo liso que permite que algo entre ou saia de um órgão, tá bom? Então, olha só. Pegando a parte de cima, ó, vamos botar ele aqui na posição anatômica dele, ó. Essa posiçãozinha aqui é a posição anatômica dele, ele fica encaixadinho ali dentro assim, tá? Pegando a posição anatômica do estômago, o primeiro esfíncter, que é o que permite a entrada do alimento aqui, a gente vai chamar de esfíncter cárdico. Esfíncter cárdico. Tá bom? O segundo esfíncter, que é o esfíncter de saída, que fica no final, esfíncter pilórico. Pilórico, de Tô com piloro. medo, porque de repente falta esse final aí. Esfíncter pilórico. Tá bom? mulher. Em relação ao estômago, essa parte inicial aqui, ó, que fica próxima, olha aqui, olhem pra cá, ó. Próxima ao coração, é chamada de cárdia do estômago, por isso esfíncter cárdico. A parte de baixo é chamada de região pilórica, e por isso aqui eu tenho um esfíncter pilórico. Tá bom? Se eu fizer um cortezinho aqui no estômago, a gente ainda tem outra divisão. Depois. Foca aqui. Depois a gente fala disso, tá? Nessa região aqui a gente vai ter o fundo do estômago, por incrível que pareça. O fundo ele é superior, tá bom? Na região de baixo, o corpo do estômago. Então, um alfinete aqui, fundo do estômago. Um alfinete aqui, corpo do estômago. Um alfinete aqui, esfíncter cárdico. Um alfinete aqui, esfíncter pilórico.
Pilórico. Pilórico. Esfíncter pilórico. Aqui a gente ainda tem as flexuras gástricas. Então o órgão ele tem curvas. Essa aqui é a flexura gástrica menor. Muito pessoal isso. Essa aqui é a flexura gástrica maior. As flexuras eu não cobro em prova não. Apenas citando. Tá bom? Importante aqui pra gente vão ser esses pontos que eu nomeei. Então tem esfíncter cárdico. Independente se ele está aberto aqui ou se o órgão estômago está fechado, e o alfinete está aqui, esfíncter cárdico. Aqui embaixo, alfinete aqui, esfíncter pilórico ou aberto, esfíncter pilórico. Aqui em cima, fundo do estômago, aqui na região central, corpo do estômago. Tá bom? A Luna fez uma pergunta em relação à redução do estômago. O que eles fazem na redução do estômago? Eles cortam o tecido do estômago, diminuem realmente o estômago, por isso que tem esse nome. Então, normalmente eles pegam aqui, eles conservam a parte inicial, tá certo? E recortam um pedaço aqui e tiram a região mais baixa do estômago. Podem diminuir o tamanho do corpo, que é a porção que normalmente cresce muito, tá certo? Em alguns casos, eles chegam a retirar tecido até de intestino delgado, fazem uma conexão ali. E aqueles grampos que botam? Pode acontecer deles botarem grampos para diminuir o tamanho do estômago, pode acontecer também. E ainda tem um terceiro tipo de cirurgia que eles botam um balão. Introduzem um balãozinho no estômago, insufla o balão e a pessoa fica com a sensação como se o estômago estivesse cheio. Tá bom? Tem pessoa que come muito, pessoa que dizem que dilata o estômago, é verdade? Sim, dilata. A gente vai ver ali, né? Não entendi. Em alguns casos, se a pessoa comer muito, ele vai crescer com o passar do tempo. Faz mal isso? Faz mal. Muito mal? Faz mal porque vai além da questão do estômago. Isso pode desregular a questão de glicose na sua corrente sanguínea. Pode gerar a longo prazo diabetes. Então, tem toda uma condição aí que vai além do tamanho do estômago. Não é só o tamanho do estômago, né? Pode gerar obesidade. Então, então tá de boa. são vários problemas que podem acontecer. Você não chega em mim, não. Certo? Cada metabolismo funciona de uma forma, né? Mas... Certo, gente? Estômago. Deixa eu ver se faltou falar algo sobre o estômago. Acho que não. Depois que o alimento passa pelo estômago, entra em choque aí com esse ácido estomacal do estômago, né? Forma um líquido que se chama quimo. Esse quimo, que está aí digerindo o alimento, né? O alimento em processo de digestão, essa pasta que vai começar a se transformar numa pasta, desce depois para a região do intestino delgado. Então, na condução que a gente vinha falando, ó, boca, faringe, esôfago, próxima região, intestino delgado. Tá bom? Vou tirar o fígado e já eu falo do fígado. Tá? Então, ó, o estômago fica aqui, ó. Tá certo? Cortei o estômago. Ó, retirei o estômago. O que eu tenho aqui? A entrada do intestino delgado. Seria essa região aqui, ó. Aqui seria o início da região que a gente vai chamar de duodeno, intestino delgado. Tá bom? Duodeno. Essa partezinha aqui eu posso retirar agora também, porque faz parte do intestino grosso e eu não quero falar dele. Tá bom? Então eu quero focar no intestino delgado primeiro, tá? Primeiro, intestino, né? O que vai servir o intestino, gente? Para absorver os nutrientes. Eu não sei se eu botei minhas canetas ali na mesa. Pega, por favor, cara. Se não tiver em cima da mesa, abre a minha mochila. É aquele saco de pano amarelo. Por favor. Eu quero desenhar um negócio aqui para vocês. Deve estar por cima aí. O grande objetivo do intestino delgado, intestino grosso,
vai ser o quê? Absorver os nutrientes que estão sendo dispersados aí, tá bom? Aqui nós vamos ter uma característica de tecido um pouco diferente, tá? Eu quero desenhar para a gente poder ver isso. A gente vai ter um epitélio aqui com a presença de estruturas que a gente chama de microvilosidades. Então, as paredes de intestinos vão ser assim, ó. Tá? Estruturas que parecem microvilosidade. Vocês já viram, já comeram uma carne que se chama dobradinha? Já. Quando você olha a dobradinha, não parece um negócio cheio de pelinhos, certo? O que é aquilo ali? São as microvilosidades do boi, no caso, né? Se for a buchada de bode... O feijão branco é uma delícia. Sim. Enfim, para que vão servir essas microvilosidades que ficam ali na superfície interna do órgão, tá? Nessas microvilosidades aqui, a gente vai ter o seguinte, vai encontrar artérias, veias, vamos encontrar vasos linfáticos também. E muitos nervos. Uma quantidade infinita de nervos, próximo até o que a gente tem no cérebro. Tudo isso por quê? Porque o intestino, ele vai ser um local essencial para o nosso funcionamento do corpo humano. Sem um intestino funcional, muito provavelmente a pessoa vai a óbito. Tá bom? Porque é ele que permite que a gente absorva os nutrientes. Tá certo? Então toda essa rede, essa parede, que tem essas microvilosidades, vai servir para quê? Para absorver os nutrientes. Então vamos supor, chegou lá um pedaço de alimento grande. Ele vai se deteriorar através da função lá das bactérias, dos sucos digestórios, e essas partículas menores vão caindo aqui. E aos poucos isso vai sendo absorvido. Ah, você bebeu água. A água desce mais rápido, por isso que a água é absorvida tão rápido. Tudo bem? Então, de forma bem simplificada, né, a função que vai estar acontecendo aí na região dos intestinos. Intestino delgado e grosso. Os nutrientes, principalmente, a água, os nutrientes menores, né, absorvidos de uma função mais rápida, acabam sendo absorvidos no intestino delgado. Fisiologia, vocês estudam isso aí de uma forma mais detalhada, tá? E por acaso, quando é uma proteína, algo maior, um pedaço de carne, por exemplo, né, os pedaços resíduos de carne, principalmente carne vermelha, vão ser absorvidos mais para frente, né, quando o alimento passa no intestino grosso. Então, primeiro o alimento passa no intestino delgado e depois segue para o intestino grosso. Aí vamos lá, o intestino delgado, ele vai apresentar 3 partes, tá bom? Primeira parte, a gente vai chamar de duodeno. Onde seria o duodeno aqui? Essa região aqui, ó. Tá bom? Duodeno. Aqui, ó. Vem até aqui. Tá certo? O duodeno, ele vai ser um local muito especial, muito importante. Por quê? É nele que o suco alimentar ali, né, essa pasta, que era o quimo, vai se misturar com o suco pancreático e com a bile, que é um fluido que é liberado pelo fígado. Tá bom? Então, tanto a bile quanto o suco pancreático escoam na região do duodeno. Então, é ali que é liberado. Ah, professor, e essa história que a pessoa está vomitando bile, isso é verdade? Não, não é verdade. Ninguém fica vomitando bile por aí. A menos que a pessoa tenha um problema muito grave no esfíncter pilórico. Porque quando eu vomito, por exemplo, eu passo muito mal de manhã, em jejum, eu vomito verde. Mas isso é o que? O suco gástrico do estômago. Não é bile. A pessoa, para vomitar bile, tem que estar com um problema muito severo
que envolva aqui uma lesão no esfíncter pilórico, para o conteúdo de intestino voltar. Por quê? Precisa ficar bem claro. Tem uma válvula, é fechado, e o conteúdo da bile só vai cair aqui embaixo. Então a bile não está no estômago em momento nenhum. Tá bom? Uma coisa que o leigo fala muito por aí, né? Chega a dói o ouvido. Ah, tô vomitando bile. Fulano vomitou bile. Não, não é assim não, gente. Tá certo? Então, duodeno é o local onde a gente vai ter suco pancreático, que é um neutralizador do ácido clorídrico. Se por acaso a pessoa tem um problema no pâncreas, por que é um problema tão grave? Um problema de ausência de função no pâncreas. Um dos problemas é o quê? O ácido estomacal destruir as paredes intestinais. Não fosse a neutralização que acontece com o suco pancreático, tudo bem? A pessoa teria um problema mais grave. Então, mas aí, o que a pessoa teria como sintoma? Vai passar muito mal da barriga, vai ter mal-estar, entendeu? Pode ter sangramento. Então, assim, entenda. Uma vez que o suco pancreático é importante, não tem suco pancreático, o ácido clorídrico do estômago vai destruir as paredes intestinais. Não tem? Não, ela não faz a posição de enzima. E aí, qual é o acompanhamento médico? O médico fala. Não tem necessidade, ela não tem sintoma nenhum. Não tem sintoma? Não tem nada. Não, que bênção, né? E agora, em relação à questão da insulina, é diabética, mas toma a insulina. A insulina ela toma. Tudo bem. Pode ser que mais para frente, né, isso acarrete algum problema, ou tem que se fazer algum acompanhamento, que ela tem que tomar algum tipo de medicamento que ajude a regular o ácido estomacal, entendeu? Isso é uma questão que vale a pena investigar, observar, ver, tá tudo bem sempre, tá? Assim, pode ser que o organismo dela, como não tem, ela nasceu sem pâncreas. Não, ela nasceu com pâncreas, ela tinha um tumor. Aí teve que retirar, né? Então cabe investigar, né, para ver como é que vai proceder. Mas a relação do suco pancreático é essa, manter um equilíbrio aí, para que o ácido clorídrico do estômago não destrua completamente, né? Já a bile, que é um líquido produzido pelo fígado, tem função de quebrar gordura, tá bom? Antes de falar mais um pouquinho da bile, em relação ao pâncreas, ele é o responsável por liberar insulina na corrente sanguínea também. Então, a gente fala que o pâncreas é uma glândula que tem duas funções, uma função endócrina e uma função exócrina. A endócrina é liberar insulina na corrente sanguínea. A exócrina é produzir o suco pancreático, dispersar ele no duodeno. Bom? Tudo bem. Duodeno, uma vez que o conteúdo aqui recebeu mais dois fluidos, suco pancreático e a bile, esse fluido aí agora segue pela região do intestino delgado e vai adentrar a região do jejuno e do ilho. Só que fizeram, eu não sei quem fez isso aqui, eu vou tirar. Vou tirar porque isso não está correto. Vou tirar aqui para não confundir vocês. Aqui. Porção inicial. Vamos chamar essa região de jejuno. Tá bom? Então, porção inicial, jejuno. Tudo bem? E o ilho vai pegar a parte final do intestino delgado. Tá? Não tem um limite meio certo de definição aqui. Aqui é jejuno, aqui é ilho. Tá. Do jeito que tava aí, tava assim, vendo que o claro era Tava um, como o escurinho tava era outro. tá bom? Mas o jejuno seria o que fica mais superior e o ilho seria a porção que pega final. Então você tem jejuno, depois a
as ondulações do intestino descendo, ilho final, tá bom? Então você tem a conexão do duodeno-jejuno, um esfíncterzinho ali de controle de passagem, e mais embaixo um outro esfíncter, que a gente chama de válvula iliocecal. Tudo bem? Essa região aqui é a região que vai ter o maior comprimento. Quando a gente pensa no intestino como um todo, tá? Então a região do intestino delgado é a maior, média aí de 6 e média de 6 metros, dependendo do indivíduo. Pode variar de 6 a 8 metros, dependendo da estatura da pessoa, do indivíduo, tá bom? Então, ao longo da passagem nessas vilosidades aqui, vai acontecendo isso aqui. A absorção dos nutrientes. Água, nutrientes, vitaminas, sais minerais, proteínas, tá bom? Tudo isso vai sendo digerido, tá certo? Então, coloquei o alfinete mais para cima, aqui ó, próximo ao início, por exemplo, jejum. Coloquei o alfinete aqui para baixo, perto do final. Ilho. Eu faço assim. Ilho. Jejum no ilho. Tá bom? Aí, olha só. Nesse pontinho aqui, a gente até vê aqui na vista posterior, aqui onde eu estou apontando, ó, o final da região do ilho e o início do intestino grosso. Tá? O que a gente vai ter aqui? Uma região que se chama seco. Seco do intestino grosso. Escreve com C. C-E-C-O. Seco. Tá? Existe uma válvula de controle aqui, ó. Tirei a tampinha. Que é a válvula iliocecal. O conteúdo vem do intestino delgado para o intestino grosso. Tá? Isso aqui é no quadrante inguinal direito, ou seja, a região infraabdominal aí direita. O que eu tenho nessa região cecal aqui? É uma estrutura importante para gente, para um quadro que as pessoas podem apresentar. Apêndice vermiforme. Então, um alfinete aqui, seco. Aqui assim. Mas bem próximo, nós vamos ter o apêndice vermiforme. Eu tenho que tirar para mostrar para vocês, ó. Aqui o apêndice vermiforme, seria essa estrutura aqui. Tudo bem, ó? Aqui. Assim fica melhor, né? Por trás a gente consegue ver melhor. Apêndice vermiforme. Tudo bem? Gente, isso a princípio não teria uma função no corpo humano, além da produção de algumas bactérias específicas que só são produzidas nesse local. Uma pessoa vive bem sem um apêndice e com ele também. Só que assim, infelizmente, algumas pessoas ao longo da vida podem ter a infelicidade dessa região inflamar. O quadro é chamado de apendicite. Como é que evolui o quadro clínico? O paciente tem uma dor muito forte na região inguinal direita, não consegue movimentar a perna, tem quadro de febre, tá bom? Na entrada do hospital, o médico faz o exame clínico, apendicite, tem que operar. Depois de 2 dias, né, para descobrir. O problema é demorar a descobrir. Quanto mais demora, pior, porque o risco é isso aqui se romper. Supurar, a palavra que usam lá dentro, do hospital também. Se isso aqui se rompe, o conteúdo do intestino vaza para a região pélvica, abdominal. O paciente pode ter uma infecção generalizada, uma sepsemia. Chama de sepse, né? O quadro de uma infecção espalhada pelo corpo humano. Tá bom? Então, dor aguda, região inguinal direita, associada a febre e outros sintomas, pode ser um quadro de apendicite. Tá bom? Então, ficar atento a isso. Tá certo? Aí, em seguida, em relação ao intestino grosso, a gente vai ver os cólons. Tá bom? Então eu tenho o cólon ascendente.
Ó, lado direito. Cólon ascendente por quê? Porque o conteúdo intestinal vai subir. Cólon transverso, ele fica aqui por cima, ó. É cólon ou colo? Colo ou cólon, tudo bem, não tem problema. Um ascendente direito. Tá bom? Colo transverso. Ascendente. O ascendente, ele não precisa botar que é direito, não, porque ele só tem do lado direito. Sim. Cólon ascendente. Tá bom? Colo transverso. Passa aqui, ó, transversal no abdômen. Descendo, cólon descendente. Tudo bem? Aí, olha só. Nessa região aqui, faz uma curva como se fosse um S. E aí o cólon, o último cólon, vai se chamar colo sigmoide. Esse colo sigmoide faz um S e depois a gente tem a porção final, que é o reto. Que a gente não consegue ver nessa pecinha aqui, tá cortado ali. Tá? O reto a gente vai conseguir ver ali no cadáver. Tá bom? Então o reto ficaria aqui. E aí você vai ter a abertura, que é o esfíncter anal, depois. Na região do ânus. Tá certo? E aí seria o final. Tudo que o seu organismo não precisou ser expelido. Uma coisa importante a ser ressaltada aqui, bom, seriam esses vasos sanguíneos roxinhos que a gente vê aqui. Essa rede de vasos sanguíneos com a coloração roxa vai formar o que a gente chama de veia porta do fígado. Veia porta do fígado. Ou veia portal do fígado. Qual a responsabilidade dessa veia aí? Ela recolhe os nutrientes da digestão. Então deixa eu tirar a pecinha aqui. Toda essa rede vai formar ela, ó. E ela vai caminhar em direção ao fígado. Para quê? Para que os nutrientes possam ser depositados no fígado. Tudo bem? Então, um fator importante pra gente isso aí, né? Então, um alfinete aqui, ó. Na verdade, eu não vou nem colocar aqui. Se eu colocar, vai ser aqui no fígado. Tá? Veia porta do fígado. Ela vem daqui dos intestinos e passa tudo em direção. É a roxinha. Tá bom? A verde é da verde. É, mas aí não é veia nem artéria. É outra coisa. Eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Então, ó, vamos pensar na condução. De novo, do início. Boca. Faringe. Esôfago. Estômago. Intestino delgado. Intestino delgado. Aí quais são as partes do intestino delgado? Duodeno. Jejuno. E ilho. Depois, intestino grosso. Região secal ou seco. Cólon ascendente. Transverso ou transversal. Colo Descendente e colo sigmoide. Depois, reto. E esfíncter anal ou ânus, que é o ponto de saída. Tudo bem? Foi?